ministério dele e ver o comprometimento dele com o reino de Deus é muito inspirador, muito encorajador. E estava falando para ele ontem, ele sabe que é de coração. Existem pessoas que marcam, né, a nossa vida. E quando eu cheguei ali na África do Sul, o Jairo foi um grande companheiro, um grande espelho. Já estava ali há algum tempo e nós chegamos e ele foi uma das pessoas que nos apoiou ali. E é uma alegria para mim ver que ele continua com o mesmo compromisso, com a sua humildade e que Deus possa continuar abençoando, mano. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, uma vez mais te agradecemos, Senhor, por esse momento onde cultuamos o teu nome. Queremos uma vez mais ouvir a tua voz. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o nosso coração seja terra fértil para a tua palavra. Te apresentamos a vida do Jairo, Senhor, esse teu filho, teu servo, que tem se dedicado a te servir com a sua vida, com a sua família. Em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor uma vez mais use-o com autoridade, com graça, Senhor, com unção, ó Deus, e comunique aos nossos corações aquilo que está no teu coração. Usa o teu filho como um canal, Senhor, expresso da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós o abençoamos a sua família ali em Columbus também. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. É uma alegria para mim, mais uma vez, poder voltar à cidade, poder ter comunhão com vocês, né? Um tempo muito precioso, hoje à noite em especial, também de comunhão. Existem momentos em que a gente investe bem o tempo, né? A gente tem aquela sensação de que, olha, estou investindo bem o meu tempo. E que investimento essa noite aqui. Investir a nossa vida, o nosso tempo numa comunhão tão preciosa, poder experimentar a manifestação do Espírito Santo, produzindo comunhão, é um privilégio muito grande. Pena que nós não estamos mais próximos aqui, né? Senão viríamos com mais frequência, mas cada vez que temos vindo, temos conhecido novos irmãos, a família tem aumentado e sempre fica o desejo de retornar, de regressar e de provar da comunhão dos irmãos. Queria agradecer mais uma vez também, a igreja tem nos apoiado, né? Desde o período que nós estávamos no Quênia, a igreja tem mensalmente contribuído com uma oferta, e isso tem abençoado a nossa família, tem nos possibilitado prosseguir no desenvolvimento do nosso trabalho, e nós somos muito gratos. Então, uma parte da sua contribuição, do seu dízimo, saiba que está chegando para nós e tem nos abençoado como família. Eu liguei agora há pouco para a Vânia, antes de começar o culto, para ter notícias. Aos domingos à tarde, nós temos lá em Colômbia um trabalho com muçulmanos refugiados da Síria e do Iraque. E hoje é aniversário de uma das mulheres, da Fátima, e a Vânia estava contando que a Fátima levou um bolo para a igreja para comemorar com os cristãos o seu aniversário. A comunidade, né, ali em Colômbia, a igreja tem sido para esses refugiados um lugar de refúgio, né, um lugar onde eles têm se refugiado, encontrado consolo, encontrado carinho, encontrado aceitação, acolhimento. E eles têm dito que, curiosamente, não é a mesquita, né, apesar de eles serem muçulmanos ainda, não é a mesquita o lugar onde eles têm sido acolhidos, mas tem sido na igreja. Num testemunho breve, no início do ano, nós fomos visitá-los, né, no ano novo. Nós não temos família aqui, há pouquíssimos brasileiros lá em Colômbia, e a nossa família tem sido esses refugiados da Síria, do Iraque, e fomos lá passar o ano novo, e o Mateus abriu um livrinho, né? O Mateus ama livros, ele abriu um livro com a história de Jesus, começou a ler para as crianças. Aí eu aproveitei a oportunidade e falei para o pai, uma família
pai, mãe, mais 5 filhos. E eu disse para eles, olha, eu tenho um filme em árabe e nós precisamos assistir, uma hora que der nós precisamos assistir esse filme. E o pai se surpreendeu, né, e disse, é mesmo? Eu disse, é o filme Jesus. Eu tenho um DVD com filme em várias línguas, incluindo o árabe, e uma hora nós precisamos sentar para assistir. Aí ele disse, por que a gente não assiste amanhã? Aproveitar que as crianças estão de férias escolares e vamos assistir amanhã. Eu disse para ele, mas tem um problema, não sei se você entendeu, mas é o filme Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas, não é Jesus segundo o Alcorão, segundo o Islã. Ele disse, não, Jairo, não tem problema, vamos assistir o filme. Eu falei, mas olha, pode ser que a mensagem seja ofensiva para o ensino que você recebeu, né, na mesquita, ao longo da sua vida como muçulmano, e eu quero deixar isso bem claro. Ele falou, Jairo, vem amanhã, traz o filme e vamos assistir juntos o filme Jesus. E no dia seguinte, nós levamos um pequeno projetor, levamos milho de pipoca e tivemos lá uma noite por 2 horas assistindo o filme Jesus com essa família. Quando chegamos em casa, eu tinha já o filme no DVD, no árabe clássico, mas nós fomos no site do projeto do filme Jesus e haviam várias línguas ali, o filme disponível em várias línguas, então nós selecionamos o árabe da Síria e baixamos o filme, levamos pela primeira vez na vida. Essa família de muçulmanos refugiados da Síria tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho na sua língua materna. Então, peço aos irmãos que continuem orando pelo trabalho que tem sido desenvolvido lá em Colômbia. Nós estamos treinando os irmãos para darem continuidade ao trabalho, uma vez que estamos na reta final do nosso tempo aqui. A igreja é uma igreja americana, falam inglês como primeira língua, né, como língua materna, mas muitos irmãos têm dificuldade de ensinar inglês, né? Eles não conhecem algumas técnicas para ensinar o inglês, por isso eu e Vânia temos dado aula. Queremos fazer um workshop antes de sair para treinar os irmãos. Também nos pediram para que a gente dê aula de árabe para a igreja, né? Porque nós temos feito toda a comunicação e quando nós não estivermos mais, alguém precisa fazer essa comunicação. Então há bastante trabalho para ser desenvolvido aí nos próximos meses. Peço que os irmãos continuem orando por nós, por esse trabalho que tem sido desenvolvido. Temos ali umas 5 famílias da Síria, mais umas 4 famílias do Iraque, outras famílias têm chegado do Afeganistão, da Índia, da Turquia. Então peço que os irmãos continuem orando para que a palavra seja semeada nesses corações, vidas sejam alcançadas, transformadas. E para finalizar aqui a minha introdução, a filha mais velha dessa família da Síria, que assistiu o filme Jesus, no domingo seguinte, ela veio falar com a Vânia em particular, e ela disse, tia Vânia, muito obrigado por você ter vindo na minha casa, na nossa casa, compartilhar o filme Jesus conosco. E ela deu um abraço na Vânia, bem apertado, e a Vânia disse, é um prazer. Se vocês quiserem, nós temos mais filmes para compartilhar. E ela disse, por favor, por favor, por favor. Pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho pela primeira vez. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Eu gostaria de fazer a leitura desse texto. E vou pedir que os irmãos acompanhem aí a leitura. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. O título aqui dessa sessão, desse capítulo, é Eliseu prediz o fim do cerco, mas eu gostaria de focalizar os meus olhos aqui em 4 homens leprosos. Deus usa 4 homens leprosos de uma forma extraordinária nesse texto, em cumprimento à profecia, a palavra que o Senhor enviou ao rei através do profeta Eliseu. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1, a palavra nos diz assim: Disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu,
Poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamo-nos ao arraial Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Até aí, inicialmente, depois nós vamos considerar alguns outros versículos ao longo desse capítulo. Queridos, o texto está inserido num contexto muito difícil. Num contexto de crise para o povo de Deus. O rei da Síria havia cercado a cidade de Samaria, a cidade estava sitiada, de forma que comida não entrava e não saía, e nenhum outro bem, nem mesmo os habitantes da cidade estavam autorizados a saírem, porque saindo seriam mortos pelo exército inimigo. E por meio desse cerco, a cidade estava sendo sufocada e experimentando dias muito difíceis, a ponto de, no capítulo anterior, no capítulo 6, uma mulher vem pedir socorro ao rei, e ela narra uma das descrições mais pavorosas que nós encontramos nas Escrituras, quando ela diz ao rei, versículo 28 do capítulo 6, disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozemos o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte, dá cá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. A situação de fome na cidade de Samaria era tamanha que as mães estavam comendo os próprios filhos, ou a mãe aqui estava comendo, havia concordado com uma outra mãe de comer o próprio filho, e assim o fizeram. Mas no dia seguinte, a outra mãe recusou se alimentar do próprio filho. E o caso então foi levado ao rei, ele rasga suas vestes, em desespero, diante daquela situação de crise profunda pela qual o povo de Deus estava passando. Deus então levanta o profeta Eliseu com uma palavra, com uma promessa de que aquela situação seria transformada, de que Deus concederia ao povo o alimento necessário, de que Deus enviaria a provisão. O cenário era tão caótico que diante daquela palavra houve incredulidade no coração do capitão do rei. Porém, o capitão em cujo, versículo 2, porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Poderia Deus enviar provisão, tamanha provisão, conforme a palavra do profeta? E aí o profeta diz a ele: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Deus enviará a provisão amanhã, por estas horas. O socorro de Deus chegará sobre a cidade, e todo esse cenário será transformado. E a partir do versículo 3, então, o foco é tirado do profeta, e a narrativa agora passa a tratar de 4 homens leprosos, que estavam à entrada da porta. Por que eles estavam localizados ali, sentados à entrada da porta? Porque na condição de leprosos, eles não podiam conviver com os cidadãos da cidade. Esse era o lugar que era designado para os leprosos ficarem. Ali eles estavam, à porta da cidade. Havia um medo muito grande de contágio da lepra. E eles, excluídos da sociedade, ficavam à porta. E eles chegaram a uma conclusão. A conclusão que eles chegaram foi: dentro da cidade há fome. Há fome, morte. Se nós ficarmos aqui à porta da cidade, nós morreremos. Mas se nós sairmos e nos entregarmos ao exército inimigo, há uma possibilidade de também nos matarem, de morrermos,
Mas quem sabe, se nós nos entregarmos a eles, versículo 4 aí, portanto, vamos-nos ao arraial Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. É trocar um cenário de morte por um cenário de possibilidade de vida, não é? A chance de morrer também é grande, mas quem sabe? Se morrermos, não perderemos nada. Não custa nada tentar. E eles se levantam ao crepúsculo, versículo 5, para irem então ao arraial dos Círios, se entregarem, mas chegando lá, à entrada do arraial, não havia ninguém. Quando eles chegam no lugar onde eles imaginavam que estava o exército sírio, que já há algum tempo estava cercando a cidade, eles percebem que não havia ninguém no arraial. O exército havia sido disperso. Versículo 6, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Então, diante daquele som, Deus enviou simplesmente um som de um exército. E esses homens se atemorizaram e resolveram abandonar o cerco e resolveram fugir, deixando para trás tudo o que possuíam, tudo o que tinham ali nas suas tendas. Versículo 7, pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Deus muda a sorte do seu povo enviando apenas um som, um ruído, e todo aquele cenário passa a ser transformado. No entanto, aquela boa notícia era desconhecida do povo que estava em Samaria. Deus opera a obra, um milagre, Deus opera a obra que precisava ser operada, que precisava acontecer, para que o povo tivesse acesso ao alimento, à liberdade, mas ninguém na cidade sabia. Como numa viagem que eu tive a oportunidade de fazer ao povo Calunga, no estado de Goiás, uma comunidade quilombola, tive conhecimento que durante 200 anos houve a lei que libertou os escravos no Brasil e eles não tiveram conhecimento. Os quilombolas são comunidades que se rebelaram contra os colonizadores e fugiram e criaram os seus quilombos. Todas as vezes que eles viam um branco, eles fugiam, com medo de serem escravizados novamente. E eles não tinham conhecimento da Lei Áurea. E por isso, por 200 anos, eles continuaram fugindo. Eles não eram mais escravos, mas não tinham conhecimento de que agora tinham direito à liberdade, e por isso continuavam vivendo como se fossem escravos. Me lembro de uma missionária também, amiga, que trabalhou no Marrocos. Ela não sabia que quando você compra uma passagem aérea, a alimentação oferecida no voo já está incluída no preço da passagem. E ela fez uma viagem internacional para o Marrocos, cerca de 11 horas de viagem, ela não comeu o tempo inteiro, porque não sabia que a comida já estava incluída e ela não tinha recursos extra. E ela viajou com fome, sem saber que o preço já havia sido pago, que era só desfrutar da bênção. E o povo na cidade não sabia. Deus então usa a vida desses 4 leprosos para irem até o arraial, descobrirem que o exército inimigo não estava mais lá. Versículo 8, chegando estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Imagina, esses homens estavam à beira da morte. Minutos antes, eles estavam ali considerando
a morte. Se ficarmos aqui, morreremos. E se formos até o arraial do inimigo, é possível que também morreremos, mas vale a pena tentar. E agora eles estão diante de todos aqueles recursos. Agora eles descobrem comida, eles descobrem vestes, eles descobrem riquezas. E o que fazer diante daquele cenário? Bem, poderia ter passado pela cabeça deles, não sei se não passou, né? Nós fomos a vida toda discriminados, nossa vida de leprosos, né? Toda fomos discriminados. As pessoas passavam por nós e viravam o rosto, as pessoas nos evitavam. E agora eles estão lá morrendo na cidade, nós temos aqui acesso a todos esses recursos, né? Será que passou pela cabeça deles a ideia que morram? Não sei, acho que não. Porque a reação deles, no versículo 9, foi diferente do que eu estou descrevendo aqui. Versículo 9, então disseram uns para os outros, não fazemos bem. O que é que estamos fazendo aqui ainda? Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá, pelo que vamos e o anunciemos à casa do rei. Ao se depararem, irmãos, com todos aqueles recursos, ao se depararem com recursos que produziriam vida ao povo da cidade, eles são tomados por um senso de responsabilidade impressionante. Eles chegam à conclusão de que se as boas novas não fossem compartilhadas e se pessoas morressem, se eles permanecessem calados, algum juízo viria sobre eles. Porque não é justo que alguém morra sem o conhecimento da boa nova, sem que a boa nova transforme a vida daqueles que estão dentro da cidade. Quando nós estamos diante de tantos recursos, de tanto conhecimento, de tanta provisão do Senhor. Eles entenderam que boas novas existem para serem compartilhadas. A esposa, né? Quando vai ao mercado e acha o arroz predileto, naquele preço especial, aquele desconto, o que é que ela faz? Compartilha com as amigas. Por quê? Porque boas novas existem para serem compartilhadas. Eu me lembro quando nós estávamos no Sudão, em uma ocasião, nós fomos fazer compra, lá a gente não tinha supermercados, né, eram mercadinhos, e curiosamente você não encontra tudo no mercadinho, né, porque o mercadinho não consegue se abastecer de tudo, então manteiga você compra num lugar, arroz você compra no outro, frango você compra no outro, então era um dia para fazer compra, né, um pouquinho em cada lugar. E um dia nós entramos no mercado para comprar algumas coisas, e a Vânia falou assim, amor, fecha os olhos. Eu, como um marido obediente, né, fechei os olhos. Ela disse assim, adivinha o que está atrás de você? Aí me passou muita coisa pela cabeça, e aí eu dei lá uns chutes, né? Errei todos eles. E aí ela disse, amor, atrás de você tem bombom garoto, lá no Sudão. Eu não acreditei. Quando me virei, várias caixas de bombom garoto. Antes de pegar a minha, eu peguei o telefone e comecei a ligar. A comunidade lá de brasileiros era muito pequena. Basicamente, a maior parte da comunidade era de missionários, né? Alguns funcionários da embaixada, alguns militares. E ali comecei a ligar. Rapaz, você não sabe o que eu encontrei. Bombom garoto. Aí no primeiro que eu liguei, disse, olha, pega aí 3 caixas para mim. Aí liguei para uma missionária, olha, já separa aí 2. Aí eu falei, amor, eu acho que eu vou deixar para ligar de casa, porque eu não vou ter dinheiro para comprar esse bombom todo que estão pedindo aí, né? Mas o que você faz diante de uma boa notícia? Você compartilha. Você compartilha. Você faz a alegria do outro também. Você reparte a sua alegria. E esses homens entenderam, esses 4 leprosos entenderam isso, que boas novas existem para serem compartilhadas e que quando não são, o juízo de Deus virá sobre nós, viria sobre eles.
E é muito interessante a gente observar agora a atitude desses homens. Versículo 10, o texto vai dizer, assim vieram e bradaram aos porteiros da cidade. Boas novas, a gente não apenas comunica, não é? A gente quer anunciar em alta voz. E o verbo aí utilizado é que eles bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram. Contaram. No versículo 11, agora os porteiros, aqueles que guardavam os portões da cidade, ouvem as boas novas, e observe o verbo aí utilizado também, versículo 11. Os porteiros gritaram a nova e anunciaram dentro da casa do rei. É assim que se anuncia boa nova, né? Em alta voz. Por que em alta voz? Para que o número maior de pessoas, o número maior possível, é isso? Ouça, seja alcançado com essa boa notícia e tenha sua vida transformada. Mediante aquela boa notícia, a vida do povo então foi transformada, aquele cenário de crise, de escassez, de penúria, foi transformado. Pulando aí, versículo 15, foram para eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então subiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, assim houve uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua palavra. Deus é fiel. E Ele sempre cumprirá a sua palavra. Queridos irmãos, existe uma palavra revelada a João, no livro de Apocalipse, de que no grande dia, diante do trono, diante do Cordeiro, haverão homens de toda tribo, língua, povo e nação. Gente que estará diante do Cordeiro com palmas nas mãos, celebrando a salvação do Cordeiro. O sacrifício de Cristo será dignificado, honrado, celebrado por homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação. Existe no mundo 6.000 povos ainda não alcançados com o Evangelho. E às vezes eu me pergunto, Senhor, como o Senhor cumprirá essa promessa? Porque 6.000 povos ainda não ouviram. Mas a verdade é que a palavra do Senhor se cumprirá. E nós teremos no grande dia. Deus nos deu o privilégio, como aqueles 4 homens leprosos, de anunciarmos as boas novas. As boas novas que nos alcançaram um dia, que transformaram a nossa vida, que nos reconciliaram com Deus. Eu me lembro, na minha adolescência ainda, antes de ter um encontro com Cristo, as crises existenciais. Às vezes que me deitava à tarde, com um vazio no coração profundo, que eu não sabia com que eu iria tampar aquele buraco. E um dia, o Senhor Jesus foi gracioso, se revelou a mim e transformou a minha vida. Essas boas novas precisam ser proclamadas, elas precisam ser anunciadas. E eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações. Esse texto ilustra muito bem a realidade da obra missionária em vários aspectos. E a primeira lição, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que, às vezes, a gente fica na expectativa de que Deus use um príncipe. Puxa, se o presidente do Sudão se convertesse, imagina a influência que esse homem tem sobre a sua própria sociedade, o país inteiro iria se converter. Mas a verdade é, irmãos, que muitas vezes Deus tem usado leprosos. Deus não usou o capitão do rei, o rei, a família real. Deus usou 4 homens leprosos. Isso ilustra algumas coisas, né? Isso ilustra a verdade de que Deus usa homens e mulheres simples, limitados, incapazes. Nós não precisamos fazer parte da família real. Nós não precisamos vir de uma família de prestígio na sociedade. Nós não precisamos ter muitos bens. Homens leprosos,
sem nenhum prestígio, sem nenhuma influência, sem nenhuma admiração da sociedade, foram usados para salvar a vida daquelas pessoas. Então, apesar das nossas limitações, apesar da nossa incapacidade, apesar da nossa falta de recursos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus pode nos usar de forma poderosa. Para que a glória seja dele, né? E é bom que seja assim, porque quando Deus usa o príncipe, o capitão do rei, quando Deus usa a família real, aí a gente tem a tendência de pensar assim, mas também, né? Eu sou tão inteligente, eu sou tão capaz, eu tenho tantos recursos, eu tenho uma boa formação, eu tenho isso, eu tenho aquilo, por isso é que Deus me usa, é porque eu sou bom. Mas quando Deus usa o leproso, fica evidente para todos que a glória é de Deus. Fica evidente para todo mundo que não é porque tem recurso, que não é porque tem prestígio, que não é porque tem influência, mas porque é Deus agindo em meio às nossas incapacidades e limitações. A obra é feita pela graça dele, pela capacitação dele, pelo poder dele nas nossas vidas. Essa é a primeira lição. A segunda lição, eu já destaquei anteriormente, né, enquanto apresentava aqui o texto. As boas novas precisam ser compartilhadas. Queridos irmãos, nós não podemos reter boas novas. E qual é a principal boa nova que nós carregamos como discípulos de Cristo, senão as boas novas do Evangelho? Esse Evangelho precisa continuar produzindo transformação. Essa boa notícia precisa continuar sendo proclamada, anunciada aos nossos amigos no trabalho, aos nossos colegas na escola, aos nossos vizinhos, aos refugiados que estão chegando aos montes nos Estados Unidos e em tantos outros países do mundo, aos muçulmanos que nos cercam, aos povos não alcançados que aqui estão muito bem representados. Quantos países de difícil acesso, né, pastor Eliel? Aonde você tem uma dificuldade imensa para comunicar o evangelho ao muçulmano. Arábia Saudita, aí você tem o saudita vindo para os Estados Unidos num ambiente onde ele não vai ser perseguido pela família, porque ficou lá, onde ele pode ouvir com liberdade, onde ele pode ter acesso a uma igreja, e nós perdemos às vezes a oportunidade. Precisamos anunciar as boas novas. Precisamos ter essa consciência de que boas novas precisam ser proclamadas e é para já. Podemos esperar até a luz da aurora, até amanhã. Não podemos esperar para o final da vida, não podemos esperar para o mês, para o ano seguinte, é para já. Deus deseja nos usar já. E por último, a terceira lição que eu gostaria de destacar é que casamentos dependem dessa mensagem. Vida de pessoas depende dessa mensagem. O futuro de pessoas depende dessa mensagem. A eternidade de pessoas depende dessa mensagem. Portanto, devemos proclamar o Evangelho. Deus cumprirá a sua promessa. E Ele trará povos de toda tribo, língua, povo e nação diante de si no grande dia. E o privilégio é nosso de participar dessa obra. Ao nos lançarmos nas mãos de Deus, ao assumirmos uma atitude semelhante à daqueles 4 leprosos, o privilégio é nosso de participar. Oswald Smith, no livro O Clamor do Mundo, ele diz que no grande dia, aquele que foi e pregou o evangelho ao não alcançado, por exemplo, vai ter a alegria de apresentar, né, aquele que ficou orando, que ficou contribuindo. O privilégio de dizer, olha aqui, pastor Cacau, a Hamida, lá do Sudão, que foi alcançada com o evangelho, aqui está ela diante do trono. Pastor Cacau, aqui está. Hamida, aqui está o pastor Cacau, esse orou, esse contribuiu, esse participou, e será uma alegria no céu, pelo privilégio, pela oportunidade que Deus nos dá de juntos trabalharmos na seara, para que o nome do Senhor continue sendo proclamado, exaltado e vidas sejam transformadas para a glória do seu nome. Feche seus olhos, gostaria de orar com você.
Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo testemunho registrado nas Escrituras, tanto do profeta Eliseu como desses 4 homens leprosos, que sequer têm os nomes mencionados. Homens que foram instrumentos do Senhor para que toda a cidade, para que todo o povo fosse preservado. Homens que, ao se depararem com recursos que tinham o poder de transformar vidas, experimentaram a boa nova e depois anunciaram com urgência, com autoridade. Esses homens anunciaram ao rei e todo o povo foi salvo. Ó Deus, uma boa notícia um dia nos alcançou e transformou a nossa vida, nos dando paz, comunhão, salvação. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue nos lembrando como igreja que nós temos uma missão, que nós temos uma tarefa nesse mundo. E a nossa tarefa vai muito além de cuidar dos nossos próprios interesses, da nossa família, do que quer que seja. Mas a nossa tarefa é de ir por todo mundo, é de fazer discípulos de todas as nações, é de alcançar o perdido distante, próximo, é de alcançar aquele, é de levar o pão, de repartir o pão com aquele que passa fome espiritual e não conhece, Senhor, o teu evangelho. Por isso, ó Deus, nos usa. Não há ninguém que tenha limitação tão grande que não possa ser usado pelo Senhor. Por isso, ó Deus, usa cada um de nós para repartirmos esse evangelho que um dia nos alcançou, a fim de que o teu nome que é santo, seja glorificado nessas vidas e haja alegria entre as nações. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, privilégio. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.